Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre a clonagem de WhatsApp. Saiba como se proteger de um golpe que pode levar as vítimas a perder dinheiro ao efetuar transferências e pagamentos bancários. Saúde pública. Entenda a importância em manter atualizadas as vacinas de animais de estimação. Conheça a lei que obriga as escolas de educação básica a treinar professores e funcionários para prestar primeiros socorros. Direito do consumidor. Veja o que pode ser feito quando ocorre algum problema ao contratar um pacote de viagem. O JQ traz também decisões judiciais de destaque em Minas e esclarecimentos de termos jurídicos, para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Em diversos municípios brasileiros, a já tradicional campanha de vacinação contra a raiva em animais não foi realizada em 2019. Devido a problemas com os laboratórios fornecedores, vários estados não receberam os medicamentos. Um problema que bate de frente com o princípio constitucional e coloca em risco a saúde pública. Veja na reportagem. A falta da campanha de vacinação contra a raiva deixou a Tatiana com medo do risco de contaminação. Esse espaço que a prefeitura tem dado para as vacinas tem prejudicado muito nessa questão. Ocorreram problemas na entrega dos medicamentos em vários municípios e a falta da vacina distribuída gratuitamente fez com que mais pessoas tivessem que buscar as clínicas veterinárias e pagar por ela. Tem uma procura maior, sim, e a cada ano que passa a gente vê a preocupação das pessoas com a vacinação, com a saúde do animal, querendo melhorar a qualidade de vida do animal. Está descrito na Constituição Federal que é direito de todos uma sadia qualidade de vida. E a raiva é uma doença que pode contaminar também os humanos. Com certeza, a vacinação do animal, com certeza está protegendo a população. Para esta advogada, é possível que os donos de animais de estimação recorram à justiça para conseguir a vacinação e evitar um risco à saúde pública. Se ele não tem essa condição e o Estado vem continuamente oferecendo esse serviço de vacinação, ele pode requerer que isso seja feito com base em vários dispositivos legais, a questão do meio ambiente, ou também da Constituição Federal, que fala a proteção da fauna, né? E aí nós vamos incluir essa questão da vacinação. Em Minas Gerais, a vacina foi fornecida apenas em alguns municípios. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas informou que, em abril de 2019, recebeu apenas 58% do quantitativo total de imunobiológicos destinados à campanha de vacinação antirrábica. Tendo em vista o fornecimento parcial, a vacina foi encaminhada a regiões com histórico crítico de contaminação por raiva canina e felina. Declarou ainda que possui um pequeno estoque de 10 mil doses para a realização de bloqueios de focos de raiva, caso necessário. Já registrado 2 casos, um caso de um gatinho confirmado e um caso letal de uma pessoa. É aí que fica mais importante ainda a vacinação da população animal. A promessa é de que a vacina volte a ser fornecida. Em nota, o Ministério da Saúde declarou que já distribuiu neste ano mais de 10 milhões de doses aos estados. Que Rondônia, Amazonas, Roraima, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Distrito Federal receberam parcelas da vacina para atender à campanha em alguns municípios. Assim, os gestores locais devem buscar as secretarias estaduais para verificar a estratégia a ser adotada. Afirmou ainda que, para a campanha, serão distribuídas doses de vacina para todos os municípios do estado do Maranhão e municípios dos estados da região Nordeste, Ceará, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, e também os que fazem fronteira com a Bolívia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre, obedecendo critérios de prioridade de acordo com o risco epidemiológico definido. Tatiana aguarda ansiosamente que a promessa seja cumprida. A perda do animal é como se fosse um ente querido, sim, como se fosse da família. E a vacinação, ela evita muito isso. A vacinação, uma alimentação controlada, ela evita isso. O quadro ABC do Judiciário ajuda a decifrar o significado de termos e expressões jurídicas. Nesta edição, nosso dicionário esclarece o que é cyberbullying. Confira.
Cyberbullying. Você sabe? Bullying? Bullying virtual. Não sei te explicar direitinho. Cyberbullying é a intimidação sistemática, o bullying cometida na rede mundial de computadores, a internet. Ocorre quando se usam os instrumentos virtuais para depreciar alguém, incitar a violência ou criar constrangimento psicossocial, através da adulteração de fotos e de dados pessoais, por exemplo. E voltamos daqui a pouco para falar sobre os direitos do consumidor quando surgem problemas na contratação de um pacote de viagem. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Há um ano foi aprovada a Lei 13.722, que obriga que professores e funcionários de escolas de educação básica das redes pública e privada sejam capacitados a prestar primeiros socorros. A lei ficou conhecida como Lei Lucas, em homenagem ao estudante Lucas Begali Zambora, de 10 anos, que faleceu em 2017 após engasgar durante um passeio promovido pela escola na qual estudava. Entenda mais sobre a lei na entrevista. Estou com o tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Pedro Aihara, para esclarecer algumas dúvidas sobre a Lei Lucas. Bem, muito obrigada por sua participação. Nós que agradecemos a oportunidade. Em quais instituições a Lei Lucas deve ser aplicada? Olha, a Lei Lucas ela vale tanto para estabelecimentos de educação básica, estabelecimentos de recreação infantil, tanto da rede pública quanto da rede privada. Certo. Quais benefícios essa lei traz? Ela muda alguma rotina nas escolas? Essa lei ela é muito importante porque ela torna obrigatória a capacitação em primeiros socorros dos professores e funcionários desse tipo de estabelecimento. E com isso ela faz com que essas pessoas, no momento em que uma criança, alguém que esteja sob responsabilidade delas, entre uma situação de emergência e de urgência, elas consigam ministrar os primeiros socorros até a chegada a um hospital ou então a chegada de uma equipe médica no local. Com isso a gente torna muito mais provável a possibilidade de uma criança ela se recuperar melhor num acidente, a gente diminui o número de fatalidades que acontecem nesse tipo de situação. Então, basicamente, esses funcionários eles estarão mais preparados a lidar com uma situação de emergência e, por isso, ela é muito positiva. Certo. Quais sanções estão previstas aí para as instituições que não cumprirem essa lei? Olha, a lei ela traz como sanção a notificação, em primeiro lugar, a aplicação de multa, que pode ser em dobro no caso de reincidência, e se houver nova reincidência, o estabelecimento ele pode ter o alvará de funcionamento dele cassado, ou então, no caso de ente público, pode também haver a responsabilização patrimonial. Certo. O que falta para essa lei entrar de fato, Ela já está em vigor, mas ser praticada, E quem pode fornecer o curso para as instituições? Ela é uma lei do final do ano passado, de outubro, ela ainda não está regulamentada, as discussões sobre a regulamentação dela já estão acontecendo em todo o Brasil, muitas das escolas já estão se adaptando e basicamente o curso que esses funcionários e professores eles têm que fazer é um curso que ele deve ser feito anualmente, a reciclagem e o próprio curso, e ele deve ser fornecido por instituições que sejam instituições dessa área de capacitação em urgência e emergência devidamente autorizadas. Com isso, a gente garante que todos esses funcionários tenham um nível técnico mínimo para poder atuar nessas situações. Chegou a hora de responder mais uma dúvida dos telespectadores no quadro Seu Direito. A pergunta de hoje é do Edivaldo, morador da cidade de Novo Gama, em Goiás, e nos foi enviada por WhatsApp. Ele questiona: moro em um apartamento no 5º andar de um prédio e o morador do 4º andar achou de fumar na varanda e toda a fumaça sobe e entra no meu apartamento. O que é terrível, pois minha filha, esposa e eu nos sentimos sufocados. Somos obrigados a fechar a janela da nossa varanda de dia e de noite e estamos sofrendo ainda mais com o calor. O que posso fazer? A advogada Letícia Madureira Horta Canabrava esclarece. Confira. Edivaldo, obrigada pela participação. No seu caso, como a maioria dos casos em condomínio, o ideal é que se procure um diálogo com seu vizinho. Tente conversar pessoalmente com ele, com um jeitinho, falando com relação aí ao
quanto isso está te incomodando, ao nível de tolerância sua em relação a essa situação, comentar com relação ao calor e ver se ele consegue de fato fumar no interior do apartamento dele. Não tendo sucesso nesse diálogo com seu vizinho, você pode procurar o síndico do edifício e tratar diretamente com ele quanto a esse problema. Em última hipótese, nós sugerimos que você tome alguma medida aí para restringi-lo, né, para que impeça ele de fumar na janela a ponto de te incomodar tanto a sua família. Hoje nós temos um artigo no Código Civil que ele fala que é possível tomar medidas, né, e promover interferências para garantir ao proprietário do imóvel os 3 S, que são sossego, saúde e segurança. Isso para quê? No seu caso aí, a fumaça está te incomodando com relação à sua saúde, né, potencialmente, e tirando seu sossego da sua família, já que você está tendo que ficar num calor danado com as janelas fechadas. Você pode notificar este vizinho através de cartório e pedir para que ele não faça mais isso, para que ele interrompa, né, esse ato de fumar na janela da forma que te incomode, que fume só no interior do apartamento. Ou, se ele não fizer isso de forma extrajudicial, em última hipótese, você pode ajuizar uma ação, que chama ação cominatória, de obrigação de não fazer, para que o juiz mande que ele pare de fazer isso. Tá? O juiz vai analisar aí um nível de bom senso, tolerância e razoabilidade, tanto sua quanto do vizinho. Tá? Obrigada, Edivaldo, pela participação e a todos os telespectadores. Você quer que o Justiça em Questão responda a sua dúvida? Envie a pergunta para o nosso e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou pelo WhatsApp 31 98462 1532. Você também pode deixar o seu comentário no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Final de ano chegando e muitas famílias já estão ansiosas para aproveitar as viagens de férias. Mas o plano pode ir por água abaixo se a empresa que vendeu o pacote cancelar a viagem por um motivo qualquer. Veja quais são os direitos do consumidor quando isso acontece. Durante 3 meses, a Ariela programou as férias com o marido. Seria a primeira viagem à praia depois do nascimento da filha. Tinha tudo para dar certo, só que não. Motivo? O aparecimento de manchas de óleo nas praias em que a família iria passar alguns dias. Até meados de outubro não tinha aparecido nenhuma mancha para a cidade que eu estava indo. Mas após o aparecimento, eu comecei a ficar com muito receio, resolvi pesquisar um pouco mais e como ainda não tem nenhuma conclusão sobre essa mancha de óleo, se ela é prejudicial, se não é, se pode intoxicar, enfim, eu preferi ficar no prejuízo e acabar cancelando do que colocar a vida da minha filha em risco, né? Com o hotel, ela conseguiu negociar. O valor pago pela hospedagem foi revertido em um voucher para usar futuramente. Mas as passagens aéreas... Eu não consegui ter o reembolso 100%. Eu tive que fazer pagamento de multas pelos cancelamentos e aí tive um reembolso de 10% do valor pago. Foi um prejuízo até porque a gente já tinha programado com antecedência, já estava tudo pago. Então, além do prejuízo financeiro, também é um prejuízo moral, né? Porque você cria expectativas. Eu comprei, enfim, protetor solar, roupa de banho, tudo para minha filha. Era a primeira vez que a gente estava levando ela para a praia. Então, também essas expectativas foram frustradas. Imprevistos acontecem a qualquer momento. Mas e quando eles atrapalham viagens e pacotes turísticos comprados com antecedência? E o que a legislação fala sobre o direito do consumidor nesse tipo de situação? Ao contratar um pacote de viagem como qualquer outro serviço, o consumidor ele tem o direito da desistência de 7 dias, se ele comprar fora do estabelecimento comercial, ou seja, fora da loja física, por internet, telefone, celular, né? Hoje em dia se compra e vende muito serviço por WhatsApp, então o WhatsApp ele também conta. Então ele conta com essa desistência e conta também, se der errado, claro que vamos partir do pressuposto que dê errado, porque se der certo, ok. Se der errado, ele conta com o amparo judicial para ele ingressar com qualquer ação que ele quiser, se ele tiver danos materiais e também os morais. Mas atenção, o consumidor também precisa ficar atento a outros detalhes antes de viajar, como vacinas, horários de voos e check-ins de hotéis.
Feito isso, se teve alguma surpresa desagradável, o advogado dá algumas dicas, olha só. O consumidor ele deve ficar bem atento para o que foi contratado. Claro, quando ele contratou, ele tem que guardar tudo, a documentação, ver os horários que foram combinados e tem sempre uma surpresinha, né? Essa questão de horário, claro que deve se valer do bom senso, aconteceu um trânsito, não chegou no horário marcado. Agora, deve ser sempre dentro da expectativa que o consumidor tem. Por exemplo, você mencionou essa questão de fotos meramente ilustrativas. Não, as fotos devem ser as fotos do local. Não deve vir um local melhor, o consumidor ele tem uma expectativa de ficar naquele local e fica num pior. Compra um quarto com banheiro e não tem banheiro. Não, isso é uma propaganda enganosa. Então, se ele se sentir prejudicado, ele pode sim depois ingressar com uma ação contra o fornecedor do serviço, que no caso aqui seria o hotel. Bom, se teve problemas, o primeiro passo é tentar resolver com as empresas contratadas. Não tendo acordo, o cliente pode sim procurar pelos seus direitos. Através dos órgãos de proteção do consumidor, o PROCON, por exemplo, hoje também existem alguns sites em que o consumidor ele tem voz, ele pode entrar com uma demanda, fazer uma reclamação, o fornecedor, hoje ele está muito atento para a imagem da empresa, então certamente ela vai entrar em contato, ela vai tentar também ver o que aconteceu e se tudo der errado, aí sim entra com um processo judicial, seja na Justiça Comum ou no Juizado Especial. No próximo bloco, nossa equipe fala sobre o golpe de clonagem do WhatsApp. O crime é um tipo de estelionato que tem crescido muito nos últimos anos. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Veja agora as decisões que tiveram destaque no Judiciário Mineiro. Uma passageira vai receber cerca de R$17 mil das empresas TAM e Laxa Linhas Aéreas do grupo Avianca TACA. Ela teve sua bagagem extraviada durante uma viagem de Belo Horizonte para Bogotá, na Colômbia. Ao chegar ao destino, a viajante não localizou sua bagagem e demorou para receber informações sobre o que tinha acontecido. A passageira afirmou ainda que não recebeu o tratamento devido das companhias aéreas. A Justiça determinou que as empresas paguem R$ 2.300 pela bagagem danificada. A viajante vai receber também indenização por danos morais devido à aflição e ao desgaste físico e mental causados pelo transtorno. A casa Arthur Haas foi condenada a pagar indenização de R$300 mil por danos morais, além de pensão mensal à viúva e aos 2 filhos de um comerciante que morreu em um acidente de trânsito. O carro em que a vítima estava foi atingido por um caminhão da casa Arthur Haas, na altura do quilômetro 387 da BR-262, perto de Mateus Leme. A empresa alegou que o carro da vítima invadiu a contramão batendo de frente com o caminhão. Os desembargadores da 16ª Câmara Civil do TJMG entenderam que o acidente poderia ter sido evitado se o motorista do caminhão tivesse controle do veículo. Uma moradora do residencial Gameleira, em Belo Horizonte, conseguiu suspender por tempo indeterminado uma multa cobrada pelo condomínio. Ela foi surpreendida com a cobrança que correspondia a 100% da taxa do condomínio. A penalidade foi aplicada porque o animal de estimação da proprietária teria feito cocô na pracinha do prédio e ela não recolheu as fezes. O condomínio apresentou imagens do cachorro circulando pelas áreas comuns do prédio, mas, para a juíza do caso, as imagens não comprovam a acusação. A magistrada afirmou ainda que o valor cobrado era o dobro do previsto no regulamento e determinou a suspensão da multa e a revisão das provas apresentadas. O WhatsApp é um aplicativo que foi criado para facilitar a vida das pessoas, mas que tem causado muita dor de cabeça. Isso porque ele tem sido usado para aplicar golpes em vários usuários. Um crime que, infelizmente, está cada vez mais comum. Que o aplicativo do WhatsApp foi criado para facilitar a comunicação, isso todo mundo sabe. Mas, ultimamente, ele tem sido usado para aplicar golpes. Wagner que o diga.
caí no chamado golpe da OLX. Né? O portal da OLX, a gente faz anúncios de vendas e eu anunciei meu carro e recebi uma ligação e a pessoa se passava como se fosse da OLX e me pedindo, confirmando dados do meu anúncio para poder liberá-lo para divulgação. E nessa conversa toda, ele foi falando toda a especificação do meu carro, tudo, porque já estava lá no anúncio, e ao final eles falaram que me enviariam um código por SMS e que eu falasse o número desse código para liberar meu anúncio. E eu recebi imediatamente esse SMS e falei o código. Na verdade, era um link para instalar o WhatsApp. E quando eles receberam esse código, imediatamente o WhatsApp foi desinstalado no meu telefone e foi instalado no telefone deles. Eles receberam todos os meus contatos. Os criminosos então enviaram mensagens para vários amigos dele pedindo dinheiro emprestado. E dentre todos os contatos, 2 pessoas realizaram um depósito bancário. Infelizmente, 2 pessoas, 2 colegas caíram nesse golpe, né? Um valor de R$1.000, uma outra com valor de aproximadamente R$3.000. Não conseguiram reaver esse dinheiro até hoje, estão processando os bancos também. Eu passei cópia da ocorrência para elas, né? Foram duas mulheres, falando que era golpe, que não era eu, mas a grande maioria, graças a Deus, não caiu. A clonagem do WhatsApp se enquadra no crime de estelionato virtual. Segundo a Polícia Civil, foram registradas de janeiro a setembro deste ano 5.568 ocorrências desse tipo de crime, 55% a mais que no ano passado. O golpe basicamente funciona da seguinte forma: a pessoa tem um número disponível em algum local, em uma rede social, em alguma loja virtual de venda. E esse número, o bandido tem acesso a esse número, liga para a vítima, falando que há algum problema com aquele site, ou enfim, com alguma história cobertura, né? Usando essa engenharia social. Eles entram com esse número solicitando em um novo aparelho o WhatsApp, né, o aplicativo WhatsApp, e o aparelho anterior recebe uma mensagem de confirmação. Eles solicitam essa mensagem de confirmação para a vítima como se fosse uma atualização de um site de venda, por exemplo, e aplicam esse número clonando, entre aspas, o WhatsApp. E aí, usando daquela falsa condição, solicitando valores imediatos. A pena prevista para estelionato virtual é de 1 a 5 anos de prisão. A tipificação é a clássica do estelionato do Código Penal do artigo 171, com pena de 1 a 5 anos. Só que há uma modalidade nova, vamos dizer que é um estelionato virtual. Ao longo do tempo, a sociedade migra, a sociedade muda, vai se alternando. O crime vem junto dessas mudanças e vai migrando também. O delegado dá algumas dicas de segurança para evitar esse tipo de golpe. No próprio aplicativo você pode acessar e fazer essa dupla segurança, já ajuda bastante. Segundo ponto, ficar atento a esse tipo de ligações pedindo informações. O terceiro ponto, quando você receber uma mensagem de alguém solicitando algo muito emergencial, valores de forma muito emergencial, desconfie. Tente contato de outra forma, tente ganhar um prazo. A vítima, avise em outras redes sociais. Nós temos várias outras formas de comunicação. Avise, olha, o meu celular está com problema, eu estou sem comunicação no WhatsApp. Essas mensagens não são minhas. Além disso, é importante que a vítima registre um boletim de ocorrência e vá até uma delegacia para que se iniciem as investigações. Foi o que o Wagner fez. Fiz contato com o próprio WhatsApp também imediatamente para poder bloquear o número. Infelizmente, eles não fazem isso imediatamente, isso é feito só 12 horas depois. Né? E já na sequência fui para a delegacia com todas as informações que eu tinha, as pessoas também me ligaram, passando o número de conta bancária, tudo que eles estavam fazendo, e isso tudo constou no boletim de ocorrência para fins de investigação que compete aí à polícia. Nós temos trabalhado de forma inteligente, né? Rastreando os números, os IPs dos autores e tentando englobar as várias ações, né? Tentando achar um encaixe entre as mesmas ações, a coincidência de ações para os autores. Existem grupos determinados que atuam de formas determinadas, né? E nós estamos, nesse sentido, fechando para que chegue em grupos determinados, não de forma pulverizada, para tentar, às vezes, com 1 ou 2 ações,
O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.